Então, hoje a palestra será sobre um dos discursos de Saint-Germain, que são inúmeros, que são muitos mesmo. Aqui está publicada numa das obras dessas escolas que distribuem a sabedoria Saint-Germain, que chegam dos Estados Unidos, lá da Summit Lighthouse, ou de outras instituições, Saint-Germain, the IM, etc. Aqui no Brasil, da Ponte para a Liberdade, enfim. São instruções que estão aí à disposição de todos. Porém, as instruções estão lá escritas, mas nós precisamos tê-las nas mãos e meditar sobre elas, porque elas contêm sabedoria oculta, sabedoria que está além das palavras. Então, como é um livro, e um livro foi feito para que as pessoas leiam e meditem no conforto, no aconchego dos seus lares, no silêncio dos seus lares, então, a partir dessa meditação, colham os frutos da sua leitura. Hoje, aqui, juntos, né, mostrar alguns pontos importantes desse pequeno discurso, que é pequenininho, né, um discurso pequeno. Então, vai sobrar tempo para nós também discorrermos sobre ele. O método dessa palestra também é um pouco diferente. Nós desenvolvemos esse método para apresentar, fazer uma palestra rápida, com teor, e também que não seria necessário um grande tempo para desenvolver uma palestra nova desde o começo, que é o que eu sempre faço, né? Então, para podermos, então, aqui juntos, discorrer, analisar o conteúdo, né? E se for uma experiência positiva, nós vamos continuar. Logicamente, nossas apresentações mais profundas continuarão, mas essas demandam mais tempo de preparação. Então, mas é como imaginarmos, ao ler o livro, que se encontra ao nosso lado, explicando para nós o próprio mestre. Essa é a sensação que eu sempre tive quando eu estou lendo um livro do mestre Saint-Germain, quando a gente está lendo as instruções do mestre Viracocha, Jorge Adum, enfim, tantos outros aí que servem para nós de guias e de grandes auxiliares nessa nossa jornada, né? Então, a partir desse momento, nós vamos iniciar a nossa apresentação do slide. Se eu vejo aqui. Aliás, ela já está aí na tela, né? Então, o que a gente só precisa é iniciar. A palestra de hoje é sobre um texto atribuído ao mestre Saint-Germain, dentre muitos que ele deixou, todos com um único propósito: despertar as pessoas. Para isso, as pessoas sinceras e interessadas precisam somente preparar os seus corpos mais densos, né? E, junto, adicionar uma grande dose de vontade. Então, para que a gente possa absorver o ensinamento de Saint-Germain, há que se preparar os corpos densos, né? Para isso, toda aquelas técnicas que nos são dadas pela Fra servem. Para isso, primeiro faz a preparação dos corpos densos para que eles se tornem mais sutis, para que a gente possa, então, na mesma vibração do ensinamento, assimilar esse ensinamento. Esse texto que eu escolhi não tem título dentro da obra que eu usei, mas o seu conteúdo é que o define. Por isso que eu usei o caminho para a luz, que são instruções simples e rápidas que o mestre deixa para aqueles estudantes sinceros que estão trilhando o caminho em direção à luz, que é o nosso caso, é o meu, é o de vocês todos, né? Então, tá aí, esse é um livrinho nosso, já há muito tempo está nas nossas mãos, ele está bem surrado, porém, eu uso ele bastante, a Ivanice usa ele bastante, porque sempre a gente vai lá e vai ver o que o mestre diria nessas situações. Então,
é por isso que eu decidi compartilhá-lo, ok? Bom, então, daqui para diante, será o próprio texto do livrinho, né? É o próprio texto do livrinho que nós vamos então reproduzir aqui para que a gente possa então estudá-lo junto. É a mesma coisa que se nós estivéssemos lendo o livro junto numa sala de aula. Então o texto está colocadinho aqui. Então esse texto é somente tudo a fala de Saint-Germain. Todas as frases que tem aqui são as vozes é como se Saint-Germain estivesse falando ao nosso lado, que nem eu falei, né? Então ele está dentro de um texto e ele continua aqui na sua explicação, né? Então ele fala assim, ó, revisamos, ou seja, reforçamos a nossa ideia. O caminho para a luz de um discípulo não é fácil, principalmente na época atual. Então, essa primeira frase já é suficiente para que nós discorremos ou façamos uma palestra inteirinha só sobre essa frase. Porque esses dias todos, nas nossas palestras, a gente tem visto isso daí mesmo, né? A dificuldade que todos têm de levar as suas vidas, de identificação das pessoas que interferem nas suas vidas, enfim, uma série de outras coisas, né? Mas a palavra-chave aqui é na época atual que ele está aqui, tá? Essa época atual, veja, esse texto foi escrito, talvez, pelo menos foi deixado a público em 1932, 33, 34, não tenho certeza. Então, ele diz que também naquela época a dificuldade já era bastante. Sempre foi bastante essa dificuldade, né, gente? Porque a gente sabe que desde a época que o mundo é mundo, ou seja, para falar, desde a época lá da Atlântida, os espíritos luciféricos, arimânicos, já tentam a alma humana, eles já começam a colocar pedras no caminho de evolução da alma humana desde a época da Atlântida, né? Então, vamos continuar aqui. Já que, principalmente na época atual, o caminho para a luz de um discípulo não é fácil, já que é diferente o modo de pensar do mundo que o cerca. Penetrou no pensamento e sentimento do homem a degeneração, que entrava o progresso do espírito, destruindo o bem-estar geral. Essas condições estão cada vez mais aderidas ao corpo físico e à mente, o que não favorece a evolução universal. Então, veja aqui, num parágrafo, ele já sintetizou um problema que tinha lá atrás e tem hoje também. A degeneração, né, que hoje penetra em todos os conglomerados humanos, né, provoca uma condição que não é favorável à evolução universal. Acho que todos vocês compreendem isso, né? Mas, em contrapartida, sempre houve mestres, né, que aqui nesse plano se apresentam para trazer luz e instrução aos seres humanos, para lembrá-los de sua origem divina. Então, se a gente olha para trás e vê os mestres que já estão a nos orientar há muito tempo, se vocês olharem de do século XIX até agora, beleza. Quem que a gente cita aqui? Muitos mestres. Só para falar dentro da FRA, tem Jorge Adon, Viracocha, Steiner, Hartmann, Goethe e Saint-Germain, e muitos outros que a gente começa a enumerar, vai acabar tudo, mas esses mestres estão aqui com o mesmo protótipo. A fazer com que as pessoas despertem, né? Olha, a gente desperta. E as escolas iniciáticas também, né? Bom, continuando aqui. O discípulo de luz necessita adquirir conhecimento perfeito dos processos técnicos e adequá-los ao seu correto uso. Então, veja, processos técnicos
da ciência espiritual. Hoje você sabe que a FRA tem nas suas instruções os processos cientificamente comprovados de eficiência, né? Então, meditação, concentração, silêncio, contemplação, visualizações, mantras, rituais, missas, práticas domésticas e outras têm esse objetivo. Processos que não fazem outra coisa senão aumentar a nossa frequência vibratória. Continuando aqui. É óbvio que eles devem servir ao seu conforto, porém, o estudante não pode permitir que a comodidade ou a negligência prevaleçam. Conforto é para o nosso bem-estar, para que para que nós eliminemos os desconfortos da nossa vida. Miséria, brigas, tudo aquilo que hoje a gente vê como problemas. Desavenças, raiva. Então, para isso que ele serve, para o nosso conforto, para que a retirada dessas dissonâncias sirvam como conforto para nós. A técnica adquirida através do tempo é também um presente divino e convém que seja muito bem exercitado. Vem a ser um período de tempo liberado para a evolução espiritual do discípulo. Entretanto, não deve ser preenchido com assuntos triviais que nem sempre têm importância. Então, veja, é um presente divino para aqueles que alcançam o merecimento. Para aqueles que alcançam o merecimento até de chegar numa escola onde tem esses ensinamentos. Então, nós temos já merecimento já alcançado de diversas vidas anteriores. Nós não começamos nem ontem. A nossa evolução começou já algumas encarnações atrás, né? Porque, para nós, não há nada oculto que não possa ser revelado. E o período de tempo que é liberado para a nossa evolução é esse. Todos temos nosso tempo. Quando chegou naquela data, naquele dia, você foi apresentado a uma sabedoria, o seu corpo reconheceu, e vocês começaram aí da onde vocês pararam na encarnação passada, e estão, então, continuando, tudo no seu tempo. O discípulo que deseja percorrer a ponte de luz deve disciplinar sua vida cotidiana e manter a serenidade, não permitindo que a agitação o domine. Então, jogo nesse parágrafo aí, nós deixamos aí bem ressaltado que essa é uma das primeiras orientações de Saint-Germain. Deve disciplinar a sua vida, ou seja, a disciplina deverá entrar na sua vida e você segui-la, né? Porque a palavra disciplinar, ela tem um radical que é de discípulo, e discípulo tem referência a uma relação discípulo-mestre, e o que o mestre fala, o discípulo obedientemente atende. Então, essa relação entre discípulo e mestre deve ser colocada na nossa vida para que nós comecemos a nos disciplinar, obedecer o mestre interno, né, que está dentro de nós e diz, então, para nós, olha, o que nós devemos fazer é isso, 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 e para isso a gente precisa de força, e o mestre interno também nos dá força, né? Continuando aqui, bons pensamentos e palestras edificantes são essenciais. Falar sobre banalidades é prejudicial. Vibrações baixas nos envolvem, carregando negativamente vossas reservas de energia. Bem, nossas palestras, elas são edificantes, são essenciais. Veja, essa é uma palestra que nós fazemos entre irmãos, compartilhando a nossa energia, a nossa vibração, né? Porque, de outro caso, se vocês analisarem outras reuniões, ele vai entrar aqui nesse mesmo assunto na próxima slide, vocês vão ver o que se fala nessas reuniões. Banalidades, frivolidades. E isso não serve senão para baixar a nossa frequência vibratória. Estão compreendendo? E vamos lembrar também aqui que o discípulo que está percorrendo a ponte da luz, ou seja, aquela ponte que vai levar para um patamar onde a luz prevalece, ele é um cientista espiritual, ele é um filósofo de espiritualidade. Não liga, não?
E o filósofo é o que ama a sabedoria, é o que procura a sabedoria. Ele procura aquela instrução que vai fazer dele. 9h30, Paulo tem o culto. Não. Jaira, fecha seu microfone. Quem seu Paulo é? Bom, vamos também lembrar aqui, nesse tópico, a caverna de Platão, né? Aquela caverna onde as pessoas eram enganadas, que as sombras transmitiam uma imagem negativa, mas que eles eram a única imagem que tinham, então eles não despertavam para aquilo e ficavam lá presos a vida toda. E isso foi a obra dos dirigentes do mundo, desses arcontes, daqueles que controlam o mundo, né? E hoje não é difícil, né? Hoje em dia a gente tem esse mesmo sistema de manter a nossa atenção longe das instruções que nos vão levar a um outro patamar de vibração, né? Então, Saint-Germain continua aqui, ó. Observai uma reunião. E aí, vocês podem imaginar uma reunião nas suas casas, uma reunião no trabalho, uma reunião na escola, uma reunião entre amigos, enfim, qualquer tipo de reunião. O que ele diz sobre isso aí? Ireis perceber que as pessoas falam demais. Vejam, falam demais. Lembra daquela nossa palestra sobre silêncio, onde o Irã Kazanzadeh, o mestre Irã Shah, ele falava: nunca fale nada se você não for perguntado, né? E as pessoas vão falando, né? Sem perceber que com isso despertam nos outros uma série de outras sensações, né? Que não seria se eles tivessem ficado calados, né? Saint-Germain vai falar a mesma coisa. Então, nessa reunião, ireis perceber que as pessoas falam demais. Logo, analisai-vos. Ideias estéreis e palavras impróprias já causaram inquietação, discórdia, impaciência e amor próprio ofendido em muitas pessoas. Se essas palavras não tivessem sido pronunciadas, muitas mentes teriam conservado a paz. Falar demais vos desvia das coisas essenciais e desgasta os nervos. Saint-Germain falando, mesma coisa que falou o mestre Irã Shah lá atrás. Se pudesseis ver no vosso delicado sistema nervoso o efeito negativo causado pela tagarelice, vocês iriam se precaver contra a mesma, né? Iríeis precaver-vos contra a mesma. Aí. Então, nesse slide, Saint-Germain diz: chegamos, enfim, a um assunto que é essencial à evolução e que hoje quero abordar. Isto é, a disciplina na vida de um discípulo de luz. Principalmente na época atual, de novo a palavrinha atual aí, que é lá 100 anos atrás. Uma vez que tudo é preterido pelo conforto. Olha, já 100 anos atrás, a turma deixava disso para entrar na zona do conforto. Não é diferente hoje, é? Por exemplo, um discípulo que é muito indolente, o que é indolente? Dolente é um adjetivo que descreve uma pessoa preguiçosa, ociosa, ou que demonstra apatia, falta de energia e de entusiasmo. Então, um discípulo que é muito indolente, que, por timidez, não dá um passo, que não se levanta da cadeira, que não tem força de vontade para fazer uma meditação diária, em hora certa, para se concentrar com a chamatrina, com sua essência no ponto central do seu coração, né? Esse indivíduo não irá progredir um passo sequer na trilha. Olha como é grave, meus irmãos, olha como é grave a observação do mestre, hein? Não irá progredir um passo sequer na trilha da luz. E se nós estamos no caminho para chegar
para trilhar esse caminho da luz, nós não podemos permitir que essas frivolidades do mundo aí mundano, do mundo externo, nos interfira no nosso trabalho, né? Outro. Concentração em vossa presença eu sou é a prática mais importante de cada dia. Isso podeis fazer em qualquer lugar, onde quer que vos encontreis, também em vosso trabalho. Vosso pensamento desvia-se constantemente, porque não tentastes subjugá-lo. Vossa mente é impaciente devido a conversas inúteis que causam nervosidades. Veja, meus irmãos, ele está dizendo que se nós agimos desse jeito, nós não vamos ir para lugar nenhum com relação à espiritualidade. Então, a gente tem que começar a usar uma força, né, para que a gente possa subjugar essas forças que tentam nos subjugar, ou seja, para que nós sejamos mais fortes do que ela, né? Então, a concentração na presença eu sou é uma prática mais importante. Nós tivemos uma palestra sobre a Divina Presença, falando de todos os significados, o simbolismo atrás da Divina Presença. E, olha, entrar dentro de um círculo mágico de proteção, se vestir ou se visualizar dentro de um tubo de luz violeta e ainda usar esse fio, esse cordão que desce de lá da Divina Presença para nos intuir tudo aquilo que nós precisamos, é um exercício que a gente fazendo ele metodicamente, todo dia, na mesma hora, vocês vão só colher frutos bons. Vocês vão só colher frutos bons. Essa foi a instrução que eu tive desde o primeiro dia que eu pus o pé na Frá, pelo nosso mestre, o irmão João, e até hoje ele deixa para nós. Você vê que aqui na minha casa eu tenho essas figurinhas por todo lugar, porque onde a gente está olhando ela, a gente olhando ela, a gente lembra. Opa, está na hora de uma prática aqui, ó. Oh, não tenho nada que fazer agora, vamos fazer uma prática. Vamos se visualizar dentro do tubo de luz, ou dentro daquela figura da Divina Presença. Continua então Saint Germain aqui. Sabeis que a mente, a alma, sentimento e o corpo físico formam uma unidade. Para a maioria dos humanos de vossa civilização, a disciplina do corpo é necessária para trazer tranquilidade à mente. Ele fala, então, dos nossos corpos inferiores, né? O nosso vaso lá, lembra da palestra de batismo, onde tem o vaso, que é o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral. Esse é o vaso onde a presença vai se instalar, né? Então, essa disciplina do corpo é necessária para que a mente não se perturbe. Se o corpo está saudável, mens sana in corpore sana. Então, quer dizer, é o primeiro passo para você começar a desenvolver um estudo, uma frequência voltada para a espiritualidade. Então, isso não é somente válido para todos, mas também é imprescindível para muitos habitantes do hemisfério ocidental. Por que ele fala do hemisfério ocidental? Porque lá no Oriente, lá no hemisfério oriental, onde hoje é lá, onde existem os chineses, os budistas, onde existem lá os japoneses, os indianos, esse hemisfério oriental já vem com essa disciplina prontinha do nascimento há muitas, muitas gerações. Mas aqui no hemisfério ocidental, o materialismo tomou conta mais. Então, todos nós precisamos ser orientados de uma forma bem rígida para que nós nos distanciemos da materialidade. Mas o rádio, os veículos de mídia continuam bombardeando essas coisas contra nós, né? Então ele diz, existem pessoas
que, estando sentadas, com olhos fechados e devendo ficar com as mãos quietas, ficam impacientes e nervosas, em vez de se tranquilizarem. Entre os discípulos da luz, também ocorrem casos semelhantes. Através de uma posição de quietude, para isso, existem exercícios adequados. O discípulo poderá concentrar-se melhor. Então, dentre esses exercícios adequados, eu posso citar aqui, para esse caso aí dessa pessoa que não fica quieta, a gente orienta para respirar. A respiração é a maior prática que você pode realizar para entrar em contato com todos aqueles ensinamentos ocultos necessários. Então, não economizem na respiração. As práticas respiratórias, elas têm que acontecer antes da sua prática, ou no caso onde quando vocês estão fora de casa, 5 minutinhos, 2, 3 minutinhos, se recolham no serviço, onde vocês estiverem, respirem. Respirem. E aí sim, você vai poder entrar numa condição de tranquilidade, onde você vai poder discernir melhor como agir nas situações que a vida nos apresenta. E se preciso for entrar dentro de um tubo de luz, né? Hoje nós estamos bem adiantados, eu vou até contar um caso aqui, que eu sempre gosto de contar. Nós tínhamos, né, o irmão Orlando, marido da Maria, né, marido da Maria e da Frá de São Paulo. O irmão Orlando, iniciado na Frá, num determinado dia, ele foi atacado por seres não muito benevolentes e foi atingido com um tiro aqui, ó, no pescoço. Então, isso deixou todos nós bem preocupados, né? Por quê? Porque então, naquela época, eu falei, puxa, eu vou, então, pegar o meu carro e vou mandar blindar todo esse carro para que não aconteça comigo. Enfim, nós ficamos todos apreensivos. Mas aí, num desses exercícios que a gente faz pela manhã, nós fomos assim, surpreendidos por uma orientação, chegou e falou, olha, você não precisa blindar o seu carro, não. Você tem coisa muito melhor que você pode fazer. O quê? Oh, você não sabe o que é um círculo mágico de proteção que protege você de tudo quanto existe no mundo? Bom, então, lógico, nós não fizemos nada disso e demos mais atenção à nossa visualização do círculo mágico, que serviu muito bem para os nossos propósitos e serve ainda, né? E serve ainda, tá? Então, é dessa forma que a gente tem que concluir alguns dos ensinamentos. No Orlando, no caso dele, ele levou um tiro no pescoço, seria fatal se não fosse uma mão divina dirigir a bala e desviar essa bala dos órgãos principais, né? Então, como uma serpente, aquela bala ela foi desviada assim, saiu do outro lado e não causou nenhum dano grave, vou falar. Então, ele era o irmão iniciado, o irmão da luz, o irmão que estava no caminho, e ele teve o seu merecimento também nessa situação. Então, está aí. Ver quem está chegando. Tá. Então, Saint-Germain continua. Gostaria que tudo isso vos servisse de estímulo. Se alguém precisa de estímulo, Saint-Germain está aí. Não é minha tarefa proporcionar-vos um programa já elaborado, pois devemos ser cuidadosos com nossa energia. Conforme sabeis,
cabe a nós a realização de grandes tarefas cósmicas. Esperamos, entretanto, que aceitei os impulsos que vos damos. Com eles, irei servir os grupos. Então, meus irmãos, a nossa elevação espiritual não serve só para os nossos propósitos individuais, não. Nós deveremos continuar esse trabalho num nível diferente assim que nós terminarmos esse. Ela é uma atividade contínua, por isso existem os mestres a nos auxiliar. Eles precisam de mão de obra lá onde eles estão trabalhando. No passado, eles foram auxiliados, e hoje eles estão na condição de mestres, e nós estamos aqui, candidatos, né, a mestres, a quem vai orientar os próximos habitantes da humanidade, né? Hoje somos orientados pelos mestres, amanhã nós seremos os mestres a conduzir os ensinamentos para a humanidade. A gente tem que entender que o nosso trabalho é muito mais longínquo do que a gente possa imaginar, né? Então, no caminho para a luz, não existem regras severas. Muitos caminhos nos levam à meta final, né? Contudo, a lei e a verdade, que são as bases de todos os caminhos individuais, estão em concordância. Se vocês pegarem os ensinamentos aqui do Ocidente, da Fra, do rosacrucianismo, do gnosticismo, depois você pega do budismo, e do confucionismo, e do hinduísmo, e de todos os outros, vocês vão ver que, em essência, todos os caminhos estão em concordância. Todos têm em comum a lei e a verdade. Então, basta que você somente coloque esse ensinamento, coloque essa sua ensinamento em prática. Então, ele continua, já que todas as emoções, emanações da vida possuem o seu plano de consciência individual, então podem aplicar métodos de aperfeiçoamento de modo multiforme. Então, já que você conhece esse caminho, você pode, então, melhorar esse caminho, melhorar essas instruções, né? Para que os seus estudantes possam, então, ter um aproveitamento melhorado. Mas Saint-Germain adverte, não cometais o erro de apresentar regras severas ou dogmas. O que muitas vezes acontece e se tem repetido quando a mente humana introduz a sua lei. Variedade, na unidade, é evolução e criação. Então, quando você inova, quando você facilita, quando você dá novos meios das pessoas se desenvolverem, isso é evolução. O que ele disse para não cometais o mesmo erro, veja, os ensinamentos lá na época dos essênios, né? Hoje os manuscritos de Qumran falam bem disso. Durante o período a comunidade essênica, da qual Jesus fazia parte, eles tinham um desenvolvimento gnóstico muito adiantado, muito, muito, muito. E isso persistiu, né? Foi criando, foi aumentando. Então, no ano 2 AC, 1 AC, 1 DC, 1 DC, 1 AC, 1 depois de Cristo, 1 antes de Cristo, 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo, 200 anos depois de Cristo, terceiro século depois de Cristo. Aí, nesse ponto, Constantino e todos aqueles senhores que estavam lá do lado dele resolveram colocar as mãos dele nos ensinamentos e alterar os ensinamentos. Pronto. Isso colocou a humanidade numa estagnação de 2000 anos. O ensinamento verdadeiro ficou mantido. Está aí, acessível a quem tem vontade e a quem tem merecimento. Mas não, né? Não podemos não podemos colocar os dogmas que Constantino colocou lá no Concílio de Nicéia, né? Encheu os ensinamentos originais com dogmas e inverdades
e isso não trouxe nada de bom para a evolução da criação. Então, é válido preencher de forma correta uma lacuna existente com o auxílio que recebeis. Isso é parte da disciplina que deveis cumprir. Então, se você tem um vazio existencial dentro da sua vida, que é essa lacuna, e você receber esse ensinamento e preenche essas lacunas e se beneficia e coloca a sua vida e aumenta a sua vibração, isso aí é parte da disciplina que você deve cumprir. Mas o discípulo que possui tal capacidade deveria sentir-se incentivado a transmiti-la ao grupo onde atua. Essa é uma situação que eu sempre falo que a gente deve fazer. Ou seja, aquele estudante que já provou de uma série provou reações, provou já a eficácia dos ensinamentos, que aumentou a sua fé, e que hoje ele tem uma vida um pouco melhor, ele se deve sentir incentivado a transmiti-la ao grupo onde atua. Eu faço isso, as irmãs fazem isso, e eu incentivo todos aqueles que tenham algum benefício causado, algum benefício que ele sentiu, que ele percebeu que é resultado da sua disciplina, você tem que transmitir ao grupo, porque eu vejo a vida de um jeito, eu recebo ela de outro, mas as pessoas veem diferente. Então, quando há essa troca de experiências, o grupo cresce, a humanidade cresce como um todo. O indivíduo da era atual necessita de outros auxílios, por exemplo, afrouxamento de tensão, tranquilidade interior para poder meditar profundamente em sua luz, como era nos velhos tempos. Eu não sei quais são esses velhos tempos, porém, ele está dizendo aqui. Porque as pressões e exigências da vida atual tornaram a situação diferente. Novamente, ele fala da vida atual, né? Mas já aí, essa vida atual, que já era diferente há 100 anos atrás, hoje é 10 vezes mais diferente do que isso, e é muito mais diferente do que era lá no início da Era Atlântida. Então, por isso que fica difícil para a gente poder pegar o fio da meada e seguir esse caminho direitinho, né? Os arcontes, aqueles seres arimânicos luciféricos, estão mais ativos do que nunca nos dias de hoje, fazendo a única coisa que eles sabem fazer, colocar uma pedra no caminho de todo mundo. Estou tentando colocar as pessoas aqui, não estou conseguindo, por isso que está tocando assim. Vocês me desculpem, ok? Bom, ao preencher essas lacunas na nossa vida, nós adquirimos experiência e confiança no método de aprendizado, no método praticado. Isso chama fé. Isso nos dá fé, força, poder, vontade. Fé, força, poder, vontade divina, né? Todas as características do primeiro raio. Essa transmissão de sabedoria deve ser compartilhada com os demais irmãos, com aqueles interessados, com aqueles que batem na nossa porta, né? Por isso os irmãos podem estar falando agora, mas tudo isso que você está falando, eu sei. Muito bem, irmão. Então, compartilhem conosco a sua experiência e outras pessoas que vierem procurá-lo para seguir no caminho, também incentivem-na. Né? Mostrem a ela como conseguir a força para superar as dificuldades, né? E aí, Saint-Germain termina o texto. Um texto pequeno, eu falei que era pequenininho. Ele diz: desejo que esta preleção incentive o discípulo da luz para que possa trabalhar de forma correta
e intensiva em prol do bem ao próximo. Como eu falei, não é só para nossa satisfação, nem para o nosso crescimento individual, mas sabendo que atrás disso está um trabalho muito maior, né? O nosso estudo, o nosso desenvolvimento é uma questão da nossa disciplina, do autodomínio e da reflexão, né? Ele representa o desdobramento do amor e gratidão a Deus que nos deu a vida e também nos mantém nesse universo há bilhões de anos, na esperança que ireis realizar por vós mesmos um objetivo que não pode ser realizado jamais por outra pessoa, né? É isso que nós temos que fazer. Nós fazemos parte do grande tear cósmico, mas somente nós, cada um de nós, deve tecer a disciplina através da nossa emanação de vida, e é por isso que ela é sagrada, é por isso que ela é bem-vinda, é por isso que ela é a luz da nossa vida, né? Os mestres, né, estão sempre aí, os mestres de sabedoria sempre encontram uma maneira de orientar e auxiliar aqueles cujos corações se voltam para Deus, se voltam para a espiritualidade, se voltam à procura do caminho de elevação. A nossa evolução, além de nos proporcionar as benesses que temos por direito na nossa vida, caracterizado nossa ascensão ou ascender níveis superiores de consciência, é muito mais esperada ainda pelos mestres condutores do nosso planeta, pois assim agindo, elevaremos a frequência vibratória da nossa Terra, beneficiando a todos, porque nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Esse é o terceiro grande princípio hermético do Kybalion, né? Uma questão de vibração. Quando um ser se eleva, ele eleva junto toda a humanidade. E se a Terra está hoje atingindo um nível de vibração muito grande, está atingindo o ponto, talvez, ideal para que a gente ocorra uma metamorfose grande com todos nós, que a gente possa, então, observar uma mudança grande em nossas vidas, é fruto do nosso trabalho mesmo, né? É fruto do nosso trabalho mesmo. Então, agora, vamos fazer um resumo das orientações que o mestre deixou aqui para nós. Primeiro, devemos procurar as técnicas da ciência espiritual em escolas de renomada reputação, né? Em escola que tem aí uma tradição longínqua. Aproveitar o tempo que se apresenta, ou seja, se a gente sentiu que agora é hora de eu começar a estudar, então não perca o tempo, ou seja, não perca a oportunidade, né? Não deixe o cavalo passar sem você pegar ele. O cavalo passou seladinho, pega ele, vai embora com ele. Talvez não haverá outra oportunidade. Talvez não haverá outra oportunidade. Talvez, sim, a misericórdia divina pertence, ela é longa, porém você vai passar muito tempo a ter uma outra oportunidade. Então, aproveita essa. Disciplina. Ele bateu na tecla da disciplina. Então, calma, serenidade, bons pensamentos, vibrações altas, confiança, fé. Pega os ensinamentos dos mestres e siga eles com uma disciplina, religiosamente, né? Literalmente, né? Silêncio. O silêncio da fala, aquele que o Iranchá falou, diminua sensivelmente a sua expressão através da fala, porque, infelizmente, hoje mais do que nunca, a gente não sabe o que a gente vai provocar nas outras pessoas. E tudo aquilo que você provoca nas outras pessoas acumula um pouco de karma na sua continha ali, né? Você vai aumentando um pouquinho o seu karma, e não é esse o nosso objetivo. Nós estamos aqui para aliviar o karma, não para acrescentar mais, né? Então, vamos diminuir aquilo que a gente fala, né? Práticas diárias. Práticas diárias. Foco na divina presença, círculo mágico, chama violeta. Não precisa mais, né? Isso daí já é arroz, feijão e ovo, isso aqui para a gente. E só assim estaremos preparados para realizar
grandes obras. E essas grandes obras nós aguardamos, nós deixamos na mão dos mestres para que eles nos apresentem essas grandes obras. Muitas vezes nós estamos numa grande obra e nem nos demos conta, porque está sendo tão facilmente levada essa grande obra, mas nós temos a presença dos mestres a nos auxiliar por trás disso. Então, não imagine que essas grandes obras são grandes em extensão, não, grandes obras para nós, grandes obras para os mestres, né? Eu deixo aí para vocês essas orientações, extraídas de um texto pequenininho, que eu espero ter atendido aí, né, o objetivo de algumas das pessoas aqui presentes, e nós vamos terminar agora, né? Acho que esse aqui já é o último slide. Então, terminando, eu digo, uma grande obra é trazer a paz ao nosso coração. E isso é uma grande obra. Então, meus irmãos, vamos terminar agora a nossa apresentação, né? Vamos desligar a gravação para que vocês possam também poder se manifestar sobre tudo aquilo que foi falado aqui.